Nós vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Como eu disse, a gente vai ter um culto bem condensado, bem resumido, porque a gente quer ter hoje o tempo, além de ser uma prática nossa, da nossa eclesiologia, é também um tempo maravilhoso de edificação, de vermos o que Deus fez na vida dos nossos novos membros, aqueles que vão se batizar. Mas nós temos pensado nesses dias, não podemos vir para um culto e não ter um tempo na palavra, um tempo de louvor. Nós temos pensado nesses dias sobre os desafios da igreja contemporânea. E o que queremos pensar hoje, brevemente, é o desafio da falta de discipulado. Paulo escreve, falando com Timóteo, capítulo 4, versículo 1, a partir do versículo 1. Conjuro-te perante Deus, ou na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino. Eu advirto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje com toda paciência e ensino. Nós vamos ler até o versículo 5. Pois chegará o tempo, e praticamente nós vivemos esse tempo, temos essa sensação de que vivemos esse tempo que Paulo profetizou. Chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, segundo as suas próprias vontades, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, como se os ouvidos tivessem uma necessidade, desejam ouvir. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, versículo 5, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. A segunda carta de Paulo a Timóteo, ele escreveu cerca de 1 ano e meio, no máximo 3 anos depois da primeira carta. As coisas mudaram muito rapidamente para Paulo. Ele percebeu toda a fragilidade dos julgamentos que ele estava enfrentando, ele percebeu a ausência de pessoas para apoiá-lo, e não era um julgamento onde ele fosse culpado de nada, apenas de pregar a palavra. Mas ele percebia todo o contexto de Nero, o imperador da época, de aproveitar qualquer fragilidade, qualquer desculpa no nosso linguajar para condenar cristãos. Qualquer pezinho, como a gente costuma falar. E Paulo sabia que dentro de todo aquele clima, ele seria condenado à morte. Ele diz isso nos versículos seguintes. Ele diz que a sua vida já está sendo oferecida como libação e desafia Timóteo a fazer como ele, que completou a carreira, que combateu o bom combate, que guardou a fé. E nesse medo, ou melhor, nessa certeza de que estava prestes a morrer, Paulo escreve a carta como se fosse o seu testamento, como se fosse o seu desafio para o jovem Timóteo. E as palavras finais de Paulo no capítulo 4, que separamos como capítulo 4 na carta, é um estímulo a Timóteo permanecer não apenas firme, mas permanecer operoso, pregando. E ele faz o desafio, que é o desafio da nossa geração. Versículo 2, pregar, quer seja oportuno, quer não seja. Por quê? Porque Paulo previa, pelo Espírito Santo de Deus, tempos como os nossos. Nos dias de Paulo não era assim. Nos dias de Paulo, Paulo teve a oportunidade de falar com reis. Um mero preso falou com reis. Um mero preso falou com a guarda da elite do Império Romano, a chamada guarda pretoriana.
Naquela época havia espaços públicos onde as pessoas queriam ouvir a palavra, e Paulo aproveitou para pregar nesses lugares, como no Areópago. Havia um desejo pela palavra muito forte. Paulo pôde argumentar livremente, mas ele já observava pelo Espírito Santo de Deus que chegaria dias como os nossos. Nós estamos planejando, sonhando, né, Lidiane? No ano que vem, em vez de ter culto domingo de manhã, toda a igreja ficar louvando ao Senhor ali na Presidente. Qual a possibilidade de alguém zombar da gente? Qual a possibilidade de alguém até jogar algo em nós? 100%. Algo que Paulo não conseguia imaginar. Quando o evangelho chegou no Brasil, os nossos primeiros missionários, alguns deles foram perseguidos, mas mesmo com a perseguição havia quem os defendesse, e mesmo com a perseguição havia assim uma abertura maior para a pregação. Nem todos nós nos sentimos tão livres para pregar em alguns ambientes. Alguns dos nossos jovens se sentem constrangidos, se sentem acanhados em pregar na faculdade. Há quase 20 anos atrás, eu recebi um testemunho de um jovem estudante de medicina, até, lá em Teresina, que disse que a professora chegou na sala e perguntou: quem aqui é crente? Só ele, há 20 anos atrás, mais ou menos, acho que mais de 20, porque isso foi na Esperança, Carane, a gente nem casado era ainda, então há 30 anos atrás. E só um jovem levantou a mão dizendo: sim, eu sou crente. Há 30 anos. E aquela professora então disse: eu queria falar com você no final, porque eu também sou evangélica e queria a sua ajuda para a gente montar um ministério com evangélicos aqui. E quando ela disse isso, mais 5 ou 6 alunos levantaram a mão e disseram: eu também sou. E por que não levantaram antes? Porque há 30 anos atrás já era temeroso, numa sala de faculdade, você levantar a mão e dizer: eu creio em Jesus. Eu creio na virgindade antes do casamento, eu creio que não se deve ter uso disso, de uso daquilo, eu creio em tais coisas. Já era difícil há 30 anos. Era para esse tempo que Paulo estava falando. Tempos que nós vivemos hoje. Criou-se em todo o mundo essa cultura de que a gente precisaria de mais algumas oportunidades ou de oportunidades melhores para pregar. Eu lembro de ter visitado a Jordânia, vou citar alguns exemplos aqui, e a nossa discussão lá com alguns missionários era, missionários nossos, preciso dizer isso. Uma igreja, chamada Igreja Batista do Nazareno, passa 3 meses do ano aberta e 9 meses fechada praticamente. Por quê? Porque ela prega. Só por isso. Ela prega. É proibido falar para os jordanianos, é proibido falar para os muçulmanos. Ela não está nem aí para ler, ela vai lá e prega. O governo manda fechar. Ela insiste, reabre. E prega. E é fechada de novo. E a nossa discussão é: ela está mais certa do que nós. Porque os nossos missionários não estavam sendo proibidos de pregar, mas também não estavam pregando. A discussão de que naquele país nem todo mundo aceita esta lei, e que certamente se houvesse mais ousadia, mais gente se converteria. E foi uma grande discussão que nós tivemos naquele dia. E a discussão de 2 Timóteo 4. Pregar, quer seja oportuno, quer não. Se criou muito desse conceito, e isso é uma reflexão profunda para nós. Nós temos a sede, 12 congregações, e não batizamos 200 pessoas por ano. Essa conta não está fechando. Nós temos um investimento altíssimo, altíssimo, financeiro, no sustento de missionários. E não batizamos 100 pessoas por ano. Essa conta não está fechando, não que o valor financeiro seja o valor
de batismo, a gente nunca faz essa conta. Mas não só, a nossa reflexão é essa, não só ficou mais difícil pregar, como a gente ficou mais acomodado. Nós criamos o cristão que é um bom cristão. Faz tudo, menos pregar. Esse é o desafio da nossa era. A falta de discipulado intencional. Cada um de nós se dedicar a pregar mais. Quer seja oportuno, quer não. Quer seja a tempo, quer seja adequado, quer não. Eu tenho falado muito da nossa viagem para a Ásia. Alguns estão sonhando aí conosco, comigo. E uma das coisas que mais me apaixona naquele projeto lá é que o nosso missionário prega. Ele está lá não como pastor, como missionário. Ele está lá como jogador de futebol. Mas ele está plantando quase 40 igrejas com a equipe dele. O futebol é só uma abertura. Quando começamos o projeto Vila Minha Pátria, muita gente dizia: tem que ter muita cautela, não pode pregar tão ousadamente para os muçulmanos, senão eles se escandalizam, senão eles se afastam. E a Junta de Missões Nacionais nunca acreditou nisso. Resultado, são quase 50 batismos em 3 anos. Daqueles que era para a gente ter cuidado. Eles pedem a pregação. Eles insistem na pregação. Mencionei há pouco tempo o episódio do chefe da mesquita de Campinas, que foi na Vila Minha Pátria, participou do culto do aniversário da Vila Minha Pátria. Mencionei isso, já vou repetir. E depois ligou para a nossa missionária Jennifer e disse: está começando a época do frio, nós queremos dar alguns agasalhos, alguns casacos para os afegãos que estão aí, para os muçulmanos que estão aí. Mas como a gente sabe que alguns deles já se converteram, a gente quer a lista de quem se converteu, porque nós só vamos dar casaco para quem não se converteu. E a Jennifer disse: nós estamos cuidando do seu povo que não se converteu. Não vamos aceitar que você faça a discriminação que nós não fazemos. Não aceitamos o seu presente, porque nós estamos cuidando do seu povo completo. Nós não aceitamos aqui na vila só quem se converte, só quem aceita Jesus. Quem rejeita Jesus, quem tiver a oportunidade de até perseguir quem aceita Jesus, está sendo cuidado, é alimentado por nós, mora por nossa conta. Não aceitamos o seu presente. E foram mais de 2 horas naquele telefonema, e aquele homem terminou dizendo: você está certo. Pregar com ousadia, a tempo e fora de tempo. Esse é o nosso desafio da igreja moderna. Às vezes o fora de tempo é o nosso cansaço. Às vezes o fora de tempo não é só a possibilidade de ser perseguido. Sim, podemos ser perseguidos na universidade, não é? Você pode ter esse medo de ser taxado como crente chato, por isso ou por aquilo. Mas o desafio é vencer o cansaço, vencer o medo, vencer a incredulidade e pregar a tempo e fora de tempo. Eu termino com uma história, eu não lembro se eu já contei aqui, mas é a história que, se eu pudesse, existisse uma máquina no tempo, pouca coisa na minha vida eu mudaria. Eu nem lembro de tanta coisa além desta, mas esta eu mudaria. A Rejane, melhor dizendo. Eu marquei de visitar a Rejane na volta de uma das congregações. A Rejane estava deprimida, profundamente deprimida. Eu marquei de visitá-la na volta. E quando eu voltei tão cansado daquele fim de semana, na segunda-feira, que eu disse: eu não vou visitar a Rejane, não. Eu preciso descansar. E eu era mais jovem, tinha mais força. Menos de 15 dias depois, eu recebo a notícia de que a Rejane morreu.
E a pessoa que me deu a notícia, ela não foi nem um pouco cuidadosa comigo, ela não mediu as palavras, ela disse, pastor, ela desistiu de viver, ela parou de tomar medicamento, parou de comer, e a doença tomou de conta e ela morreu. E quando as pessoas insistiam com ela, para ela comer, para ela se medicar, ela dizia, desistam de mim, porque se o pastor Milton desistiu de mim é porque não tem jeito para mim. Não era meu tempo. Ah, mas como eu gostaria de uma máquina do tempo para voltar lá e pregar. Independente do cansaço. Vamos orar? Como igreja, nós precisamos pregar. Quer seja oportuno, quer não. Assuma diante do Senhor o desafio agora, o compromisso de fazer isso, de pregar. Mesmo que o professor vá criticar, mesmo que o namorado ou a namorada vá terminar o namoro, pregar. Mesmo que possa haver crítica, mesmo que seja inconveniente, mesmo que esteja cansado, pregar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos vencer esse desafio moderno, que Paulo já previu na tua palavra. Nós queremos, Pai, pela graça e misericórdia do Senhor, agir de forma diferente. E eu quero, Pai, nunca mais ouvir uma notícia como que eu ouvi. Por isso, Pai, nos dá a cada um de nós, a mim, a todos nós, a ousadia que precisamos. E que isso nos ajude, Pai, a vencer, porque quando olharmos para todas as pessoas, para as necessidades deste mundo, certamente nós venceremos tanta coisa que está nos incomodando, porque tantos problemas que temos se tornarão pequenos, pela alegria do Senhor, pela alegria de ver vidas salvas, pela alegria de estar fazendo a tua obra. Que o Senhor nos ajude, em o nome de Jesus. Amém e amém.